A civilização olmeca, bom, ninguém sabe ao certo quando ela teve sua fundação, mas estima-se que foi aproximadamente em 1200 a.C. Ela é localizada na porção centro-sul do México. E a primeira cidade fundada foi São Lourenço, que é considerada a civilização mãe de todas as outras civilizações mesoamericanas. Bom, o desenvolvimento da civilização nessa região favoreceu a ecologia por conta dos solos aluviais estarem bem irrigados e há indícios de umas boas plantações de milho. A ecologia é comparável com a de outras civilizações antigas, como os vales fluviais de Nilo, Amarelo e Indo. Uh, Tem-se a teoria também de que a concentração populacional dos Olmecas ela favoreceu, né, a criação de grupos de elite. Era uma classe de elite, né? Então, por conta disso, garantiu a dominância olmeca, fornecendo igualmente a base social necessária para a produção de artefatos simbólicos e de luxo. A maioria desses artefatos, eles eram esculpidos em, em pedras como jade, magnetite e obsidiana. Só que essas pedras não eram produzidas lá, bom, pela região, né, dessa civilização. O que indica que mesmo sendo uma civilização tão antiga, elas tinham um forte comércio com toda a extensão mesoamericana. Começando pelos monumentos, a gente sabe que as artes olmecas eles eram surpreendentes, porque eles eram capazes de esculpir em pequenas jades imagens. Além disso, o principal deles é que eles esculpiam grandes cabeças de pedra, podendo possuir mais de 20 toneladas, sendo essas cabeças provavelmente representações de seus líderes entre 1200 e 900 a.C. A principal cidade construída pelos olmecas foi São Lourenço. Nela estão cabeças colossais, sendo a cidade influenciadora tanto do norte quanto do sul, por meios pacíficos e belicosos. Como eles não conheciam a roda e nem utilizavam animais para tração, homens das proximidades mesmo que eram obrigados a desempenhar tal esforço para a construção de tais monumentos. Uma curiosidade era que frequentemente eles esculpiam figuras meio homem, meio jaguar. Agora falando das tradições olmecas, eles tiveram muitas criações, incluindo algumas como o jogo de bola mesoamericano, eles fizeram a invenção do zero e do calendário mesoamericano. Eles tinham alguns costumes também, como a sangria sacrificial e talvez até mesmo sacrifícios humanos. Eles tinham também escrita e epigrafia. Falando um pouco mais sobre as sangrias e sacrifícios, foram encontrados numerosos espigões de raia e espinhos de agave naturais e feitos de cerâmica na área nuclear olmeca, que era muito provável que eram usados como métodos de autoflagelação ou até mesmo sacrifícios. Sobre a escrita, os olmecas eles poderão ter sido a primeira civilização do hemisfério ocidental a desenvolver um sistema de escrita. Símbolos descobertos em 2002 e 2006 foram datados de 650 a.C. a 900 a.C., respectivamente, procedendo a mais antiga escrita datada de 500 a.C. Eles tiveram também a criação da bússola, que foi descoberto um artefato olmeca que era composto de hematite e apetrechado com uma marca de mira, que se mostrou ser um sistema operacional assim como a bússola. Agora, o calendário mesoamericano de contagem e a invenção do conceito zero muito provavelmente foram dos olmecas,
porque eles foram utilizados por muitas civilizações posteriores a ele. E bem como o conceito do zero também, pode ter sido criado por eles. Por quê? Uma vez que teve 6 artefatos com mais antigas datas, segundo o calendário de contagem longa, foram todos descobertos fora da região maia. E provavelmente que esse calendário seja mais antigo que a civilização maia, e possivelmente seja uma invenção olmeca. O jogo de bola mesoamericano que eu tinha comentado, os olmecas são um forte candidato ao título de inventores, porque cerca de uma dúzia de bolas de borracha, datada de 1600 a.C., foi encontrada em El Manati, em pó sacrificial olmeca. Na cultura olmeca, a gente ainda não sabe com muita clareza o que aconteceu para se extinguir a população. Mas a gente sabe que entre os anos 400 e 350 a.C., a população caiu drasticamente na parte leste da área nuclear olmeca e a parte oeste permaneceu com a população praticamente escassa até o século XIX. Isso provavelmente foi resultado das grandes mudanças ambientais que tornaram a área inadequada para grandes agricultores, onde principalmente a área pluvial foi afetada, que os olmecas dependiam por causa da agricultura, da caça, da coleta e até mesmo dos transportes. Os arqueólogos propõem que essas alterações podem ter sido resultado das perturbações tectônicas e também pode ser o assoreamento dos rios por causa das atividades agrícolas. E por fim, eu vim falar sobre a cidade de Três Zapotes. Ela se localiza na orla oeste da zona nuclear olmeca. Ela continua sendo habitada, mas ela não possui mais nenhuma característica da cultura olmeca nela.